Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento desta quarta-feira, momento do nosso encontro, da nossa conversa. Quarta-feira, 12 de outubro, feriado cheio de comemorações, né? Descobrimento da América, né? Inauguração do Corcovado, Dia da Criança, Dia da Padroeira, né? Feriado. E eu acho graça quando eu leio. Eu li em vários jornais, não foi num só. Jornais da véspera. Dizia assim: veja o que abre e o que fecha no feriado. Tem alguma coisa que fecha no feriado? Acho que não, acho que fecha na véspera do feriado. No feriado simplesmente não abre, né? Veja o que abre e o que não abre no feriado. Essa é a lógica, né? Bom, Corcovado, inaugurado em 12 de outubro de 1931. A estátua, que levou quase 10 anos para ser construída, com a participação de artistas, um romeno, um francês, e engenheiros e arquitetos brasileiros, né? Foram 4, e foi iluminada desde Roma pelo grande inventor do rádio, Guglielmo Marconi, cujo túmulo está lá na igreja, numa igreja em Florença. Marconi mandou um sinal de rádio para iluminar o Cristo. Antes houve uma missa no Estádio das Laranjeiras. Depois a iluminação festiva, feérica, fazendo 91 anos hoje. E vejam só o brasileiro, né? A estátua é um símbolo do Rio de Janeiro, do Brasil. 38 metros tem a estátua e seu pedestal. E olha só o que o brasileiro fez. Lá no município de Encantado, a uns 150 quilômetros de Porto Alegre, construíram um Cristo protetor, mais alto ainda, maior ainda. Não está mais alto, porque provavelmente a elevação onde está não chega aos 700, quase 800 metros lá do Corcovado, que é aquela corcova que tem lá no Rio de Janeiro. Tem 43 metros o Cristo protetor de Encantado. Ganha em 5 metros do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que, como eu lembrei para vocês ontem, o estilo é de Art Deco, que foi um estilo que floresceu lá nos anos 20, por ali, e que eu acho maravilhoso até hoje. Bom, dia do descobrimento da América, por Cristóvão Colombo. E vocês sabiam que 12 de outubro, data do aniversário do imperador Pedro, que proclamou a independência, completou 24 anos, e aí ele foi proclamado imperador em 12 de outubro de 1822. E aí foi declarada oficialmente a independência de Portugal, no dia 12 de outubro também. E grandes festas hoje, lá no Santuário de Aparecida, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu fico imaginando, né, todas as explicações históricas que possam ser dadas pelo achado dos pescadores lá no rio. Mas, enfim, tornou-se a padroeira do Brasil, a maior festa religiosa brasileira. Então, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, mencionei há pouco que 12 de outubro, Dia da Criança. Eu acho que a gente deveria também pensar no dia do pai daquela criança que se tornou político. Eu quero me referir ao pai do governador de Alagoas. Imagina que 3 semanas atrás ele gravou, depois gravou de novo, né, para confirmar, né? Vejam só, eu anotei aqui palavras dele, né?
Eu acho que ele foi deputado estadual, mas ele está dando um exemplo aí de dignidade, honradez, acima do sentimento de paternidade. Ele está se referindo ao filho dele, que foi afastado por um ato da ministra Laurita Vaz, em liminar, pedida pelo Ministério Público, numa operação da Polícia Federal, a Operação Edema, com 30 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa da mulher dele, prefeita do município de Batalha, da irmã dele, por um esquema de 54 milhões, que é o valor dos bens bloqueados deles, na Assembleia Legislativa, quando ele era deputado estadual. Ele é candidato ao governo, ele é governador, candidato ao governo, e apoiado por Lula e por Renan Calheiros. E amanhã, ou seja, quinta-feira, agora, dia 13 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça, por 15 juízes, dos 33 ministros juízes, vai decidir se confirma ou não o afastamento por 180 dias. É quase uma sentença eleitoral também, uma vez que ele é candidato lá, concorrendo com o candidato de Arthur Lira, que é do União Brasil, candidato, apoiado por Bolsonaro e pelo prefeito de Maceió, o Rodrigo Cunha. Bom, mas voltando ao pai, né? Aí o pai gravou, o pai disse que é difícil, é dolorido, porque envolve um filho meu, mas é necessário. Aí vem a chave. Né? Diante da influência de terceiros sobre o atual governador, meu filho, não podia me calar, conhecendo quem influencia Paulo, decidi alertar meus conterrâneos. E aí ele lembra que é pai, que é avô, mas como eleitor, cidadão e pai não podia se calar. Né? Que aos filhos tudo, principalmente o perdão, mas nunca a omissão, principalmente se a omissão vai prejudicar a família, né? E o próprio Paulo Dantas. Né? Que o futuro não pode piorar o que já está errado. Devemos pagar pelo erro e não nos mantermos presos nos erros. Um dia Paulo entenderá minha posição como algo necessário em sua vida. Eu achei pesadíssimo, partindo de um pai, né, que fica no dilema de salvar o bom nome da família, dar um basta na ação do filho, né, e prestar contas ao povo alagoano. Vamos ver que consequências terá isso. Primeiro, na justiça comum, né? Tribunal Superior de Justiça, que é o órgão máximo para os não privilegiados e para governadores, e depois o que fará a Justiça Eleitoral diante disso. Bom, eu falei em Justiça Eleitoral, eu estou achando que a Justiça Eleitoral está escorregando, né? Fez uma campanha para evitar o que estão chamando de fake news, as mentiras, os boatos, sempre existiram. Estão botando, vocês sabem muito bem o truque qual é, né? Ao chamar com o nome inglês. É para vincular a rede social, dizer que isso é exclusivo da rede social, e não é. Não é novidade. A boataria, a mentira, principalmente em época de eleição e em época de guerra, né? A verdade é a primeira baixa, né, em época de eleição. Então, fez toda essa campanha, mas a gente está vendo aí, né, enxurrada de falsidades, enxurrada. Né? E uma ou outra são captadas e aí se aplica a censura, muitas vezes em órgãos. Não é apenas, olha, pegamos um sujeito aí que era uma produção desenfreada de falsidades. Não, bloqueia jornal de dar notícia, como é o caso da Gazeta do Povo de Curitiba, de dar notícia do apoio do Ortega a Lula. Né? Então, tem coisas que aí erra de um lado e erra do outro. Né? Falta equilíbrio, eu acho que está muito
as cabeças estão muito quentes, a temperatura está muito alta lá na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem que manter a cabeça fria, né? É a única na eleição que tem que estar com a cabeça fria. Candidato que tiver com a cabeça muito quente comete erro, fala demais e cai, né? O eleitor está lá exercendo o seu direito de botar a boca no mundo, afinal é livre a expressão do pensamento, né? Desde que não haja anonimato. Bom, e os candidato Lula em Salvador, né, tentando melhorar a situação lá, onde ele já foi muito bem, né? O candidato Bolsonaro estava em Belo Horizonte pela manhã e à tarde foi à festa lá de Aparecida. Além de Alagoas, eu chamaria até de um certo impasse em Pernambuco, né? Imagina que o marido de uma das candidatas que foi para o segundo turno morreu no dia da eleição do primeiro turno. E ela ficou uma semana fora de campanha, não tem condições de fazer campanha. Chegou a propor, né, a Raquel Lira chegou a propor a Marília Arraes que não houvesse esse período de propaganda, mas não foi aceito. A Raquel Lira é candidata do PSDB, Tucana, e a Marília Arraes do Solidariedade, ela foi PT. Está sendo apoiada por Lula, né, e apoia Lula. E ela disse que Raquel Lira tem o apoio de Bolsonaro, mas Raquel Lira não se manifestou a respeito. Lá na Bahia tem algo parecido, né, sobre o ACM Neto, né, que está pedindo votos do João Roma, que foi candidato a governador, mas teve 9%. É a diferença entre o candidato do PT e o candidato do União Brasil, 9% de João Roma. João Roma era ministro de Bolsonaro, né? Bom, eu assisti a entrevista do Zé Trovão, que foi o quarto em votação em Santa Catarina, 71.400 votos. Ele deu uma entrevista para o meu amigo Paulo Alceu lá no Conexão ND, né? E só para lembrar, né, ele foi preso porque pediu intervenção militar e pediu interdição do Supremo. Ou seja, ele foi preso por opinião, né? Não tem nenhum ato dele que configure alguma coisa concreta, né? Mas está lá, mostrou a tornozeleira no programa. Ele vai ser diplomata, vira deputado. E o interessante é que quem mandou prendê-lo é um ministro do Supremo. E, no entanto, ele não era deputado. Ou seja, a jurisdição dele não era Supremo. E é justamente isso que discutiram lá na anulação dos processos de Lula. Jurisdição, territorialidade, né? É incrível as incoerências. Não podia, simplesmente não podia. Zé Trovão era um líder caminhoneiro, não tinha nada que o ministro do Supremo se meter com ele, era juiz de primeira instância, que devia tratar desse assunto. Só para lembrar, só para a gente lembrar, né? Porque eu sei que ministros do Supremo acompanham essa nossa conversa e dão aval, né? Porque sabem, estão incomodados com essas questões que afetam o bom nome do Supremo. Suprema Corte tem um nome a zelar, né? E tem que zelar, são os zelotes da Constituição, os que cuidam desse templo que é a Constituição, né? Bom, gostei da entrevista, achei ele muito coerente, muito ponderado, né? Acho que vai ser um bom deputado. Foi eleito pelo PL, é um dos 99 do PL. Então é isso por hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.